Antes do mundo ser mundo, antes do tempo começar a contar, Jesus já existia. Ele não nasceu em Belém como um ponto de partida, mas como uma manifestação visível daquele que sempre foi. E quando ele mesmo revelou essa verdade, não deixou margem para dúvidas. Glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. O Cristo que muitos conhecem como o carpinteiro de Nazaré, o pregador das multidões e o crucificado no Gólgota, é o mesmo que criou os céus e a terra. Poucos entendem essa verdade, e quando ela foi revelada a João na ilha de Patmos, ele caiu como morto. O que ele viu não foi um símbolo, foi a realidade celestial da identidade de Jesus. Olhos como fogo, voz como muitas águas, rosto brilhando como o sol. Hoje você está prestes a mergulhar nessa revelação transformadora. E se essa mensagem já tocou seu coração, curta esse vídeo agora, comente "Ele é eterno" e inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma palavra. Compartilhe com alguém que precisa ver o verdadeiro Jesus, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar tudo. Muito antes de andar pelas ruas empoeiradas da Galileia, Jesus já era. Ele não surgiu na história, ele é a origem da história. João, no capítulo 1 do seu evangelho, revela: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa não é apenas uma introdução poética, é uma declaração teológica absoluta. Jesus é eterno, divino, incriado. Ele não foi feito, ele é. E ao longo de toda a Escritura, encontramos sinais da sua presença desde o princípio. Em Gênesis, o nome usado para Deus é Elohim, plural, mas com verbo no singular. Isso revela a Trindade agindo como uma só essência. Jesus estava ali. Ele não apenas presenciou a criação, ele a comandou. Paulo, em Colossenses, afirma: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Isso muda completamente nossa perspectiva. O bebê na manjedoura era o Criador dos céus. O homem que chorou em Betânia era o autor da vida. O Cristo que morreu na cruz era o mesmo que existia antes da criação do mundo. E agora, ele se revela como realmente é. O apóstolo João, que um dia reclinou a cabeça sobre o peito de Cristo na ceia, viu com seus próprios olhos o Jesus eterno e desabou diante de sua glória. Exilado na ilha de Patmos, em um dia comum de adoração, ele ouviu uma voz que soava como uma trombeta. Ao se virar, contemplou o Filho do Homem, não mais com aparência humilde, mas com vestes sacerdotais, olhos como chamas de fogo e rosto brilhando como o sol ao meio-dia. Aquilo não era um símbolo, era o verdadeiro Jesus, revelado em sua essência, como ele realmente é desde antes da criação do mundo. João não viu um anjo, nem uma figura profética. Ele viu o Criador. Aquele que lavou seus pés agora estava com uma espada afiada saindo da boca e segurando as estrelas em sua mão direita. A reação de João foi imediata. Caiu como morto. A presença era insuportável para a carne. A glória era esmagadora. E ainda assim, a voz que fez o céu estremecer disse com ternura: não temas. Essa revelação não foi um espetáculo. Foi um lembrete. Jesus não mudou. Ele apenas havia escondido sua glória. Até aquele momento, a imagem de Jesus glorificado desafia tudo o que o mundo entende como divindade. João vê alguém com cabelos brancos como a neve, olhos penetrantes como fogo, pés como bronze refinado, voz como muitas águas. Isso é mais do que descrição simbólica. É a linguagem humana tentando traduzir uma visão celestial. A espada que sai de sua boca representa a palavra viva, que julga, separa, revela. E sua face, que brilha como o sol, representa a verdade sem sombras, impossível de encarar sem reverência.
Ele não estava mais limitado à pele da humanidade. Estava revestido da majestade que sempre foi sua. Quando Paulo escreve aos Filipenses que ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, não está dizendo que Jesus deixou de ser Deus, mas que por amor escolheu esconder sua glória. A grandeza não foi perdida, foi velada. O Rei dos Reis se vestiu de servo e, ao fazer isso, mostrou a maior prova de amor que o universo já presenciou. Mas em Apocalipse, essa glória retorna, e João a vê sem filtros. O servo agora se revela como o soberano, e toda a criação se curva diante dele. Por que Jesus não se revelou com toda essa glória desde o início? A resposta está no propósito. Ele não veio para impressionar com poder, mas para transformar com amor. Se tivesse aparecido em fogo, luz e majestade, quem teria coragem de se aproximar? Ele veio em carne, com aparência comum, para que os quebrantados se sentissem acolhidos. Como Isaías profetizou, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. A glória estava presente, mas escondida. No Monte da Transfiguração, os discípulos viram um lampejo desse esplendor. Seu rosto brilhou como o sol, suas roupas se tornaram resplandecentes. Mas logo tudo voltou ao normal. Aquilo foi só um vislumbre do que viria, porque a regra era o oculto. O plano exigia humildade. E mesmo assim, por onde Jesus passava, a glória escapava discretamente. Cegos viam, mortos ressuscitavam, pecadores se convertiam. Ele nunca deixou de ser Deus. Apenas decidiu caminhar entre nós sem coroa, sem trono, sem exército, porque a coroa viria com espinhos, o trono seria uma cruz, e a vitória, o esvaziamento. Mas agora, no Apocalipse, o véu caiu. E a glória que antes era escondida, brilha sem limites. A oração registrada em João 17 é um dos momentos mais sagrados de toda a Bíblia. Ali, Jesus abre o coração antes da cruz e nos permite ouvir segredos eternos. Ele diz: glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essas palavras não são poéticas, são uma declaração direta de pré-existência. Ele está dizendo que já compartilhava da glória divina antes de tudo ser criado. Isso confirma o que João escreveu no capítulo 1. O Verbo estava com Deus e era Deus. A glória de Jesus não é futura, é eterna. A encarnação foi um esconderijo temporário para um Deus que nunca deixou de ser Deus. E agora, prestes a se entregar, ele pede para retornar ao que sempre foi seu. Não por ego, mas como parte do plano perfeito de redenção. Se isso faz sentido para você, demonstre sua fé agora. Curta esse vídeo, comente Jesus é eterno aqui embaixo e inscreva-se no canal. Seu engajamento é um ato de fé e ajuda essa verdade a alcançar outras vidas. Continue até o final. O que ainda está por vir vai impactar seu espírito profundamente. O que torna essa revelação ainda mais poderosa é o fato de que Jesus não apenas existia antes de tudo, ele era o agente ativo da criação. Paulo declara em Colossenses: tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso significa que não há nada no céu, na terra ou em qualquer dimensão espiritual que tenha surgido sem passar por suas mãos. João reafirma: sem ele nada do que foi feito se fez. O universo não é obra do acaso, é resultado da palavra viva em ação. E essa palavra tem nome: Jesus. Quando Deus disse, haja luz, foi o Verbo eterno que executou. O mesmo que colocou estrelas no céu, andou nas estradas de Nazaré. O mesmo que separou águas e firmamento, foi preso e crucificado. Esse contraste é o que torna o Evangelho tão impactante. O Criador se permitiu ser ferido pela criatura. O Deus eterno se deixou matar por aqueles que criou. Mas tudo isso fazia parte de um plano, não de derrota, mas de redenção.
porque o mesmo Verbo que criou todas as coisas também desceu para restaurar todas as coisas, e hoje ele continua criando, agora dentro de corações quebrados. A cruz não foi uma tragédia. Foi o cumprimento de um plano traçado antes da fundação do mundo. Quando Jesus se entregou, ele não foi vencido, ele venceu. O Rei Eterno se deixou crucificar não porque perdeu o controle, mas porque estava no controle. Aquele que segura as chaves da morte e do inferno passou pela morte e ressurgiu com autoridade sobre ela. Apocalipse 1:18 revela: Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso é domínio total. As chaves não estão nas mãos do acaso, não estão nas mãos do diabo, estão nas mãos de Cristo. No mundo antigo, quem possuía as chaves era o responsável pelo acesso. Só ele podia abrir ou fechar. Hoje é Jesus quem decide quem entra, quem sai, quem vive, quem é restaurado. Ele é o guardião do invisível. E quando você entrega sua vida a Ele, está se entregando ao único que tem controle sobre todas as realidades, físicas e espirituais. Ele venceu o último inimigo, a morte. E agora oferece vida eterna a todos que o reconhecem. Não como profeta, não como mártir, mas como Deus. No livro de Provérbios, capítulo 8, encontramos uma figura misteriosa, a sabedoria que estava com Deus no princípio. Ela diz: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Quando ele preparava os céus, lá estava eu. Muitos estudiosos veem essa passagem como uma referência poética à presença de Cristo desde a eternidade. A sabedoria personificada não é apenas um conceito, é uma pessoa. E essa pessoa estava com Deus e era Deus. Isso não é detalhe doutrinário, é fundamento de fé. Se Jesus é o próprio Deus, então tudo o que ele fez carrega autoridade absoluta. Seu ensino, seus milagres, sua morte e ressurreição não são eventos desconectados, são atos do próprio Criador operando em seu universo. Essa verdade precisa ser proclamada. Jesus não é apenas uma peça da história da redenção. Ele é o começo, o meio e o fim da história. Tudo converge para ele. E quando reconhecemos isso, nossa adoração muda. Não adoramos um enviado, adoramos o Autor, o Alfa e o Ômega, a sabedoria eterna, aquele que era antes de tudo e que será depois de tudo. Ao longo das Escrituras, Deus sempre foi claro. Sua glória é exclusiva. Isaías 42:8 declara: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem não darei. E, no entanto, em João 17, Jesus diz: Glorifica-me com a glória que eu tinha contigo. Isso só pode significar uma coisa: Ele é o próprio Deus. Se Deus não divide sua glória com ninguém, mas Jesus a possui e a reivindica, então Ele é Yahweh. Isso fecha qualquer discussão sobre sua identidade. E os sinais dessa glória estão por toda parte. Ele perdoou pecados, algo que só Deus pode fazer. Ele aceitou adoração, algo que os anjos sempre recusaram. Ele disse ser um com o Pai e assumiu os títulos divinos. Eu sou, Alfa e Ômega, princípio e fim. A reação dos líderes religiosos foi instantânea. Pegaram pedras para apedrejá-lo, pois entenderam que ele estava se fazendo igual a Deus, e estavam certos. Jesus não era um homem tentando ser divino, era Deus assumindo a forma humana. E isso muda tudo, porque o Evangelho não é a história de um homem indo até Deus, é a história de Deus vindo até os homens. O autor de Hebreus diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser.
Ele não é uma sombra nem uma semelhança. Ele é a imagem perfeita do Pai, e por isso tudo o que ele diz e faz carrega o peso da divindade. Quando ele diz, "Vinde a mim", não é um convite religioso. É o Criador chamando sua criação de volta para casa. Quando ele cura, não é um truque espiritual. É o próprio Deus restaurando o que criou. Quando ele chora, é o Deus sensível que se compadece das dores que nós mesmos causamos. Jesus não foi um mensageiro como os profetas. Ele é a própria mensagem. Não falou sobre a verdade. Ele disse, "Eu sou a verdade". Não apontou o caminho. Ele afirmou, "Eu sou o caminho". Não ofereceu uma vida melhor. Ele declarou, "Eu sou a vida". Essa clareza sobre quem ele é não nos deixa alternativa neutra. Ou o reconhecemos como Deus e nos rendemos, ou vivemos em rebelião contra a realidade mais absoluta do universo. E não há nada mais transformador do que olhar para ele e ver o rosto do Deus invisível. João escreveu seu evangelho com um propósito claro. Estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20:31. Crer em Jesus não é apenas aceitar um personagem histórico, é reconhecer o Deus encarnado. É entender que o mesmo que criou o universo se fez carne, habitou entre nós e carregou nossos pecados, e agora vive, reina e voltará. Se essa verdade já tocou o seu coração até aqui, eu te convido a um passo de fé. Comente agora: "Eu te aceito, Senhor Jesus". Isso não é apenas um comentário, é uma declaração espiritual. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa conhecer o verdadeiro Cristo. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, o Verbo eterno, o Senhor da criação. Perdoa meus pecados, transforma meu coração e reina sobre a minha vida. Que eu viva para a Tua glória, reconhecendo quem Tu és, o Alfa e o Ômega. Em Teu nome eu oro. Amém. A visão de Jesus glorificado no Apocalipse não é apenas uma descrição do futuro, é um retrato atual de quem Ele é agora. João vê o Cristo caminhando entre os candelabros, símbolo das igrejas, mostrando que Ele está presente, atento, ativo. Seus olhos, como chamas de fogo, representam discernimento absoluto. Nada escapa à sua visão. Seus pés, como bronze polido, revelam firmeza e autoridade. Sua voz, como muitas águas, declara que a palavra ainda fala. E quando Ele fala, tudo se cala. Toda essa revelação foi dada em um momento estratégico. A igreja estava perseguida, dispersa, sofrendo nas mãos do Império Romano. E Jesus aparece não como o servo sofredor, mas como o Rei glorioso. Era como se dissesse, mesmo quando tudo parece fora de controle, eu ainda governo. Essa imagem precisa ser restaurada em nossos corações hoje, porque muitos têm reduzido Jesus a uma lembrança, um símbolo religioso, uma imagem decorativa. Mas o Cristo do Apocalipse é fogo, luz, glória, soberania. Ele reina agora. Ele vê agora, Ele age agora, e se Ele está no centro, nenhuma força neste mundo pode impedir o avanço da sua vontade. Os imperadores usavam coroas de ouro, capas de púrpura e exigiam adoração. Mas o verdadeiro rei não veio assim. Ele trocou a coroa por espinhos, o trono por uma cruz, o palácio pelo sofrimento, e mesmo assim, jamais deixou de ser Deus. Foi essa humildade voluntária que o exaltou acima de todo nome. Paulo escreveu, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Filipenses 2, 9, 10. Isso não é uma promessa futura, é uma realidade espiritual. Quando o nome de Jesus é proclamado com fé, o céu responde, a terra se move e o inferno se cala.
A glória dele não foi conquistada, foi restaurada. Ele nunca deixou de tê-la, apenas a ocultou para nos alcançar. E agora que a missão foi cumprida, ele ressurge em glória. Aquele que lavou os pés dos discípulos agora segura as chaves da eternidade. Aquele que foi pregado na cruz agora está entronizado e tudo, absolutamente tudo, está debaixo dos seus pés. Ele reina e esse reinado não tem fim. A glória de Jesus é incomparável. Nem mesmo os seres celestiais, tão grandiosos em sua aparência, se aproximam da majestade do Cristo ressurreto. Em Apocalipse 1, João tenta descrever com palavras humanas o que os olhos espirituais contemplaram. Ele diz que a cabeça de Jesus era branca como a lã, seus olhos como fogo, sua voz como o som de muitas águas. E essa descrição remete imediatamente às visões dos profetas Daniel e Ezequiel. Ambos viram seres gloriosos, mas mesmo essas manifestações eram apenas reflexos da glória divina. Jesus, por outro lado, não reflete a glória. Ele é a própria fonte dela. Os anjos brilham com a luz que recebem. Cristo brilha com a luz que ele é. Ele não foi criado, ele cria. Ele não serve, ele reina. E mesmo assim, é o único entre todos que se fez servo por amor. A diferença entre os anjos e Jesus está na essência. Eles obedecem, ele determina, eles anunciam, ele é a palavra. E por isso, nenhuma comparação é justa. Ele está acima de todos. Ele é o Senhor absoluto e sua glória é invencível. Em Hebreus capítulo 1, o autor faz questão de deixar clara a diferença entre Cristo e os anjos. Ele escreve: a qual dos anjos Deus jamais disse, tu és meu filho, hoje te gerei? Hebreus 1:5. E ainda, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Hebreus 1:13. Essas perguntas retóricas não têm resposta, porque a superioridade de Jesus é absoluta. Ele é o Filho eterno, a imagem exata do Pai. O trono dele é eterno, e a unção que recebeu não é simbólica, é real. O Pai não compartilhou essas promessas com mais ninguém, só com o Filho. E é por isso que o céu inteiro se curva diante dele. Em Apocalipse 5, uma multidão de anjos e seres viventes entoa: digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Por quê? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. Essa adoração não é ritual, é reconhecimento. É o universo reconhecendo seu verdadeiro rei. Aquele que morreu, mas ressuscitou. Que foi servo, mas reina. Que andou entre nós, mas agora está entronizado. Quando João viu Jesus em glória, ele não apenas testemunhou um ser poderoso, ele viu o Deus eterno. O mesmo que disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Essas palavras são exclusivas do Senhor. Em Isaías 44:6, Deus declara: eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. E Jesus toma para si exatamente esse título. Isso é mais do que ousadia. É verdade. Se Deus não divide sua glória com ninguém, mas Jesus possui essa glória, então a conclusão é inevitável. Jesus é Deus, e essa revelação exige uma resposta. Não podemos tratá-lo como opcional. Ou ele é o Senhor das nossas vidas, ou não o reconhecemos de verdade. O Apocalipse não foi escrito para assustar, foi escrito para despertar. Foi a forma que o céu escolheu para restaurar a visão correta de quem Jesus é. E quando essa visão volta ao centro, tudo se alinha. A adoração se torna intensa, a vida se torna santa e o medo se transforma em reverência. Porque agora sabemos, ele não é apenas Salvador, ele é o soberano de toda a existência. O impacto dessa revelação não está apenas em sua beleza, mas em sua urgência. O mesmo Jesus que João viu com olhos como chamas de fogo e voz como muitas águas, é o mesmo que caminha hoje entre sua
Igreja. Ele vê, ele corrige, ele sustenta. Apocalipse 1 nos mostra Jesus no meio dos candelabros, símbolo das igrejas, com as estrelas dos líderes espirituais em suas mãos. Isso é mais do que simbólico. É uma afirmação poderosa. Ele está presente. Ele não é um Cristo do passado. Ele é o Deus do agora. E por isso, a maneira como vivemos deve refletir a consciência dessa presença. Não podemos mais enxergar Jesus apenas como um exemplo de bondade. Ele é o Rei dos Reis. Ele está no trono. E tudo o que fazemos, pensamos e falamos está diante dos seus olhos. Se Ele é o centro da criação, precisa ser o centro da nossa vida. Se Ele é o Senhor da história, precisa ser o Senhor das nossas decisões. A visão glorificada de Jesus não é um conto distante. É um convite presente, um chamado para uma vida alinhada com o eterno. Ao longo do vídeo, percorremos uma jornada que começou antes do tempo. Vimos que Jesus já existia antes da fundação do mundo, compartilhando da glória do Pai. Vimos que ele não apenas participou da criação, mas foi o próprio Verbo por meio do qual tudo veio a existir. Depois, ele se fez carne, caminhou entre nós, chorou conosco, morreu por nós. Mas agora ele reina. Ele não é mais o servo silencioso de Nazaré. Ele é o Deus exaltado do Apocalipse, os olhos como fogo, a voz como águas, o rosto como o sol. Tudo revela que estamos diante de um ser que transcende qualquer definição humana. E ainda assim, ele continua chamando por nós com amor, porque o Rei glorioso é também o pastor que busca. A majestade que julgou o universo é a mesma que deseja habitar em nosso coração. Isso é graça, isso é evangelho. E essa verdade não pode ser ignorada. Ela exige uma resposta, e a única resposta digna é rendição. Renda-se ao Cristo glorioso. Reconheça-o como o que ele sempre foi e sempre será: Deus. Chegamos ao fim desta jornada, mas a revelação continua viva. Porque o Jesus que João viu em Apocalipse ainda fala, ainda reina e ainda transforma vidas. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que tem as chaves da morte e da eternidade. E diante dessa revelação, não podemos permanecer neutros. O que você fará com essa verdade? Vai arquivar como mais um vídeo? Ou vai permitir que essa visão te transforme? O convite está feito. Cristo não quer apenas ser admirado. Ele quer ser entronizado no seu coração. Ele quer governar sua mente, sua casa, suas decisões. Ele quer ser mais que um nome nos seus lábios. Quer ser o centro da sua vida. Se essa mensagem te tocou, compartilhe com alguém. Comente aqui embaixo: Jesus é o Senhor, e espalhe essa revelação. E lembre-se, Ele está vivo, Ele está aqui e Ele voltará. Que os seus olhos permaneçam fixos nele. Até a próxima mensagem. E que a glória do Cristo eterno brilhe sobre você, agora e para sempre.